Voltei, desgraça. No episódio anterior, o Kim subiu até o 19º andar. Agora está esperando o torneio de artes marciais começar. Mas antes disso, vai levar o Hagan para conhecer a pessoa que eles chamam de criminoso, o Hefesto. Opa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Hefesto só de boa, dando suas marteladas. Fala que já é 4 dias seguidos que está trabalhando, mas suas mãos só ficam calmas quando ele está criando algo. Mais da metade dos itens que quer fazer são armas, mas não pode abandonar sua vontade. A espada que deu para ser o salvador foi a última que fez na vida. Como está ouvindo mais notícias, o Kim deve estar subindo a torre com estilo. Ele disse que vinha visitar em breve. Prota já chega perguntando se pode entrar, mas já vai abrindo a porta. Hefesto pergunta quem é o loirinho com ele. Hagan se apresenta dizendo que também é filho de Zeus. Hefesto fala que ele é filho do pai dele, então, hein? Hagan fica perguntando se é muito difícil chamá-lo de irmão. Hefesto fala que as lutas entre irmãos têm ficado cada vez mais intensa. Não tem motivos para ser amigável. Pergunta se ele viu aqui tentar pegá-lo também. Hagan fala que não tem habilidade para isso, só queria conhecê-lo. Hefesto pergunta por que motivos ele queria conhecê-lo. Hagan diz que não pode confiar no Olimpo. Desde que nasceu sempre lhe falaram que seu irmão mais velho era um criminoso. O Kim foi uma pessoa que lhe fez abrir os olhos, por isso queria conhecê-lo para poder julgar pessoalmente o tipo de pessoa que ele é. Hefesto fica pensativo, falando que olhando assim, o Hagan é muito parecido com Zeus. Fica se perguntando se foi porque ele herdou mais sangue do pai dele do que qualquer outra pessoa. Prota pergunta o que o Hagan acha. Hagan fala que não sabe dizer, acabou de conhecê-lo, mas consegue ver que ele não está fazendo nenhuma arma. Mas no Olimpo está cheio de armas que ele criou. Pergunta quando foi que ele parou de fazer armas. O Hefesto dá aquela olhadinha pro Kim. O Prota dá só aquela confirmadinha com a cabeça. Hefesto fala que parou de fazer armas depois da gigantomaquia. Gigantes, a raça que reinou sobre a torre por terem uma força natural muito alta e corpos imensos. O Olimpo só conseguiu chegar onde está graças aos gigantes, por isso o Olimpo ficava lado a lado deles. Por esse motivo os gigantes viam o Olimpo como aliados, ou seria melhor dizer como amigos. Hefesto fala que também considerava eles amigos, mas seus amigos tiveram seus corações perfurados pelas armas que ele forjou. A gigantomaquia, esse foi o nome da guerra iniciada por Zeus e pelo Olimpo. O motivo por trás dessa guerra era muito simples, era apenas político. A opinião pública estava péssima e agora o Olimpo podia monopolizar o poder que antes era compartilhado. Gigantes argadianos e gigantes olimpianos e rankers de várias guildas lutaram para pegar um território, e foi assim que a guerra cresceu. Os sons do choque das espadas soavam como trovões. Seus amigos foram mortos pelo propósito de aumentar a influência no Olimpo e para apagar a desonra do Olimpo de cooperar com os gigantes. E também foi quando parou de fazer armas. Prota pensativo diz que ele contou essa história na vida passada enquanto se desmanchava em lágrimas. Tem certeza que ainda é difícil para ele falar sobre isso, mas ele está tentando se controlar para manter essa aparência. Hefesto fala que algumas décadas atrás o Olimpo veio atrás de armas. Aposta que é porque ainda tem os gigantes restando. Hagan fica perguntando se eles estão querendo outra guerra. Hefesto fala que tem 90% de certeza que eles estão se preparando. Esse foi o seu lado da história. Ele pode confiar em quem quiser, pode até pensar que ele está errado, e quem sabe até ele possa estar mesmo, mas ainda assim vai ficar contra o Olimpo. Fala que o Kim não veio aqui apenas para conversar, as coisas estão no armazém. Prota vai indo embora dizendo que o Hagan precisa de um tempo para pensar. Hefesto fala que aquele garoto parece ser bom, entende por que o Kim trouxe ele aqui, pergunta se o Kim vai continuar vigiando ele. Prota fala que não tem certeza, mas talvez ele deva tentar, já que alguém chato está fazendo tanto elogios. Hefesto fala que o Hagan ainda tem uma idade que pode ser influenciado, não tem escolha além de ficar observando ele. Abre a porta dizendo que fez de uma forma que ele pediu, mas uma coisa problemática acabou sendo criada. Depois do nome que ele escolheu para a espada, não consegue deixar isso nas mãos dele de novo, por isso já deu um nome, se chama de Kinnie. Prota fica se perguntando se isso é o mesmo Kinnie. Ele deu esse nome para o Elmo de Hades na sua vida passada, não esperava por isso. Hefesto
fala que usou todo o adamante que ele trouxe. Ela deve estar tão fina que ele nem vai perceber que foi feita de adamante. É adamante, cala a boca, é adamante. Fica pensativo, dizendo que não tem dúvidas da habilidade do Kim. Mas o problema não é se ele é forte ou não, mas sim se ele é digno. Se pergunta se ele vai conseguir lidar bem com isso. Quando o Prota vai falar que ficou bom, fica preso em uma escuridão total. Na sua frente aparece um olho gigante, perguntando quem é ele. Prota fala que é ele quem deveria estar fazendo essas perguntas. Acha que esse deve ser um teste da Kim. Assim que se apresenta, fica surpreso. O olho falando que ele é de um tempo diferente. Prota fica se perguntando se essa coisa sabe que ele voltou no tempo. Fica fazendo pergunta, mas o ovo fala que não consegue falar, porque ele não tem boca. Prota fala que isso é frustrante. Não se sabe muito sobre os 3 tesouros sagrados do Olimpo. Eles desapareceram durante a invasão dos externos. As únicas informações que ele tem foi o que ouviu do Cronos, que Inie era o elmo de Hades no passado e agora virou uma luva. Queria aproveitar essa chance para aprender um pouco sobre o poder da Inie, mas do jeito que as coisas estão, nem consegue conversar com ela direito. O ovo sem nome começa a se erguer e dá um grito. Como ele faz isso, não sei. Inie começa a liberar uma grande quantidade de mana das trevas. Prota fica com medo, porque se for tocado por isso vai acabar morrendo. Fala que desviar não vai dar tempo, então vai ter que usar o fogo sagrado. O ovo sem nome começa a sugar toda a mana das trevas. Sua taxa de incubação começa a aumentar, subindo para os 40%. Depois disso começa a cantar. Como ele faz isso? Não sei. Prota fica nervoso, dizendo que subiu 30%. Foi mais do que com o corpo do Orochi. Pergunta se ele acordou porque estava com fome. Tem certeza que esse ovo é um ovo dos externos? Pode ser que ele até saiba de onde os deuses vieram. Pergunta do olho se ele sabe de onde veio esse ovo sem nome. O olho, mesmo sem boca, fala que vai ficar vigiando e entra em modo baiano. Prota manda ele esperar um pouco, vai dar uma acarajé pra ele. Mas não adianta, ele dorme assim mesmo, não tem como. Do lado de fora, um martelo quase acertando sua cabeça. Hefesto para o ataque no último segundo, dizendo que o local se encheu com mana maligna, por isso ia tentar ajudar. Nessa hora não passou um fio de cabelo pelo boga do Kim. Hefesto fica rindo, dizendo que ainda bem que ele está bem. Pergunta qual é a sensação de ter ela na mão. Prota fala que é muito boa, parece que não está segurando nada. Pensativo, diz que está atordoado demais para se importar se é confortável ou não. Não conseguiu entender a maior parte das coisas que ouviu. O cristal divino das trevas, também conhecido como fragmento de Inie. Que segredos ele esconde? Contando o cristal das trevas, se lembra bem que existem 3 fragmentos. Acha que vai precisar dos outros 2 para entender isso. E vai ser aquele que ele vai poder colocar a mão primeiro. Seu próximo objetivo é o fragmento do tridente. Hagan fica perguntando o que aconteceu. A oficina estava tremendo. Hefesto manda ele perguntar do Kim. Tudo que ele fez foi martelar um pouco. Hagan fica perguntando o que aconteceu. Não vão dizer que os dois estavam brigando. Prota fala que é claro que não. Ele iria para o inferno se tomasse uma martelada do Hefesto. Pergunta se ele conseguiu processar todas as informações que ele recebeu. Hagan fala que ainda tem muita coisa que não entende. Precisa encontrar seus outros 2 irmãos primeiro. Prota pergunta de que irmão ele tá falando. Não é como se ele tivesse apenas 2. Hagan fala que é Apolo e Artemis. Assim como Hagan disse, eles são filhos extraconjugais de Zeus. Também são os 2 dos 10 melhores ranks do Olimpo e foram participantes chaves na gigantomaquia. E vendo como o Hagan vai se encontrar com aqueles 2 que conhecem muito bem essa guerra, o Hagan parece estar se esforçando muito por tudo isso. Hagan fala que vai se concentrar no torneio primeiro. Precisa aumentar sua influência no Olimpo. Ele não é como seu irmão Ares. Para criar uma facção que lhe siga, não tem escolha além de continuar provando seu valor. Além disso, dessa vez vai ter um competidor incrível, então mais rankings estarão de olho nisso. Pergunta se o Kim sabia que a metade dos rankings estão de olho nele. Prota fala que por algum motivo ele parece estar animado. Hagan diz que alguém muito importante vai participar, o vice-lorde do culto demoníaco celestial. Pergunta se dizer isso conseguiu acender um espírito competitivo no Kim. Prota pensativo diz que esse é ele, o vice-lorde do culto
culto demoníaco é uma posição que permite ter controle sobre qualquer jogador que faça parte do culto. O motivo deles estarem escondidos era por causa do fogo sagrado, mas agora que eles terminaram esse desejo, querem voltar para o mundo, mas escolher o torneio de artes marciais como palco, aquele velhote é mais ardiloso do que ele pensava. Mas se o culto demoníaco voltar a ficar ativo, eles serão de muita ajuda contra os externos. A Gun fala que o vice-lord do culto demoníaco deve ser alguém habilidoso. O Prota corta ele, dizendo que ele é o vice-lord. Fala que é isso mesmo que ele ouviu. A Gun fica sem acreditar, falando que a posição de vice-lord é a mesma coisa que um vice-chefe de um clã nobre. Fala que se os outros souberem disso, o valor do Kim vai aumentar ainda mais. Começa a rir, falando que amanhã vai ser divertido. No dia seguinte, na abertura do grande torneio de artes marciais, na plateia vários figurantes. As preliminares irão começar. 10 jogadores vão subir no palco ao mesmo tempo. O último em pé passa para o próximo estágio. Alguns figurantes começam a subir no palco. O Yang também. Quem não lembra dele pode ir embora. O personagem mais importante da obra tá na frente de vocês. Yang dizendo que conseguiu subir até o andar 18. Só jogadores abaixo do andar 25 podem participar. Vai conseguir um bom rank nesse torneio, custe o que custar, para aumentar a reputação da sua escola. Vê uma pessoa com um manto bonito, vermelho, desfilando. Fica cagado de medo quando os outros falam que o Kim está aqui. Fala que caiu no pior grupo possível. Mas já que as coisas ficaram assim, vai pelo menos pegar aquele idiota. Sai correndo na direção do Kim, perguntando se ele se lembra dele. Inimigos simples estão afadados a se encontrar. Quando tá chegando perto, toma um golpe tão forte e começa a desmaiar, perguntando quem é esse maluco de capa vermelha. Os figurantes já ficam cagados de medo, dizendo que não tem dúvidas, ele é o Kim. Prota fala que não liga se todos vierem de uma vez, mas se eles não vierem, ele vai até eles. Quando os figurantes vão pensar em pegar suas espadas, já começam a tomar porrada de todos os lados. Um figurante querendo acompanhar nosso Deus fica se perguntando cadê o Kim. Prota já aparece na frente dele preparando sua espada, mas prefere não sujar a lâmina. Dá uma bicuda no bucho do figurante, que é mandado longe, dando aquela cuspida, falando que quebrou algumas costelas, mas nenhum deles morreu. Não deve ser coincidência, o Kim deve estar pegando leve com eles. Prota fala que agora vai esperar o grupo preliminar dele acabar. O Hagan tacando o choque do trovão em geral. Prota fala que ele ficou muito forte, a velocidade de crescimento dele é inacreditável, talento para controlar a eletricidade e até a aparência, ele é um reflexo completo de Zeus. Pode ser que valha a pena tê-lo por perto quando ele virar um rank. Yang já aparece muito puto, falando que ele encontrou. Fala que ele é da escola Safira, como ele pode ousar ter feito aquilo com ele. Um figurante maior aparece, dizendo que o discípulo da escola dele acabou sendo rude. Fala que seu nome é Sobaek, ele é o líder da escola da espada Safira. Veio aqui na esperança de convidá-lo. Prota fala que não tem interesse. Sobaek fala que, como viu, o Kim já recusou muitas grandes guildas. Prota pergunta por que ele veio aqui mesmo sabendo de tudo isso. Sobaek fala que a sua escola não é uma guilda. Ele pode não saber, mas eles têm uma grande história, apesar deles terem ficado um pouco fraco. Prota pensativo fala que só pelo fato de não conhecer, significa que eles não são uma grande escola. Vai indo embora, dizendo que ele pode continuar falando sozinho. Sobaek se aproxima, dizendo que ele não entendeu. Isso que ele falou não foi uma oferta. Prota pensativo fala que sabia que cedo ou tarde alguém iria querer tentar começar uma briga. Fala que ele sabe as consequências se um rank tentasse se meter com um participante do torneio. Ele não tem medo do clã Nangung. Sobaek pergunta se era por isso que ele estava convencido. O chefe do clã Zug é seu irmão de sangue, não precisa ter medo do clã Nangung. Prota fala que estava se perguntando de onde vinha essa confiança dele, então era por causa do chefe do clã Zug. Pergunta se está mesmo tudo bem usar o nome dos outros assim. Sobaek manda ele não reclamar tanto, apenas quer ter uma boa relação. Tem certeza que ele vai ver como a escola da espada Safira é muito boa. Prota pega a mão dele na força do ódio, dizendo que já recusou a oferta. Sobaek pensativo fala que tinha ouvido sobre o Kim, mas não esperava que ele fosse tão forte. Vai ter que se preparar para a penalidade. Prota começa a usar sua força, dizendo que antes ele perguntou se confiava no clã Nangung, mas é o contrário, ele só confia nele mesmo. Sobaek fala que queria dominá-lo com poder caso recusasse, mas não vai ser fácil. Como o torneio está acontecendo, ninguém vai vir aqui. Precisa ser rápido para não ter muita penalidade.
Prota fala que tem uma coisa em quem confia também. Lorde do Punho vem chegando, perguntando por que ele está demorando tanto. Vice-Lorde do culto demoníaco, Sobaek já fica se perguntando como isso aconteceu. Pensou que o Kim não fizesse parte de nenhum clã, entende que ele foi o único a passar no teste, mas não esperava que ele fosse ganhar o título de Vice-Lorde. Lorde do Punho fala que esse cara tá enchendo o saco, pergunta se deveria matá-lo. Sobaek já fica cagado de medo, dizendo que ele não é um rank comum, com certeza vai perder, e mesmo que vença, ainda vai ficar ruim por mexer com o culto demoníaco. Pede desculpa, dizendo que não sabia que o Kim fazia parte do culto demoníaco. Vai embora com o rabinho entre as pernas, pedindo por perdão. Prota pergunta quem foi que espalhou rumores sobre o Vice-Lorde estar participando. Lorde do Punho fala que todos os membros do culto demoníaco estão animados por voltarem ao reino marcial, e é claro que ele também é um desses cultistas animados. Prota fala que o chefe do clã Zuki está ajudando a escola Safira, então precisam investigar a fundo sobre isso. Lorde do Punho fala que depois do torneio vão ter um jantar no clã Nangung, vai tocar no assunto quando estiverem lá. O demônio celestial manda ele entrar. Assim que começa a servir o chá, libera sua mana. Prota fala que a mana dele está fluindo para o seu corpo, isso deve ser um teste. Começa a usar sua mana para não deixar a xícara quebrar. O demônio celestial fala que isso confirmou tudo, porque ele está participando do torneio de artes marciais. Ele é muito habilidoso para ficar brigando com crianças. Prota fala que precisa da grande esfera medicinal escarlate. Por não ser um artista marcial, os atributos do sistema são cruciais para ele. O demônio celestial fala que o motivo do torneio conseguir ficar tão grande assim também é por causa do prêmio. Prota pergunta por que eles vieram aqui. O demônio celestial fala que chegou a hora do culto demoníaco descer e aceitar novos cultistas. Prota pergunta se está tudo bem. Já disse antes, não se encaixa como vice-lorde, não tem nenhuma intenção de ficar presa a nenhum grupo e não vai cumprir as responsabilidades, ao mesmo tempo que vai usar essa vantagem que ele tem. Tem certeza que os cultistas irão se opor a isso. O demônio celestial fala que é ele quem manda, então ninguém vai reclamar. Prota pergunta se mesmo que ele fizer for capaz de destruir o culto demoníaco. Explica toda a situação sobre a gigantomaquia. O demônio celestial fala que não soube muito sobre isso, estava no culto demoníaco nesse tempo. Pergunta se o Kim quer parar essa segunda guerra. O Prota fala que sim, e por isso pergunta de novo se está tudo bem se eles virarem inimigo do Olimpo. O demônio celestial fala que eles não têm medo de uma tempestade, não tem escolha além de enfrentá-la. O Prota fica se perguntando por que eles vão fazer isso. Ele é um estrangeiro, esse vai ser um caminho difícil de seguir, até mesmo se fosse uma família. O demônio celestial fala que nada disso importa, tudo que ele precisa manter em mente é que a partir de agora ele faz parte do culto demoníaco. No meio da reunião, alguns mestres de clã perguntando por que o Sobaek está triste, o torneio está cheio de novatos promissores, até mesmo o tal do Kim decidiu participar, os outros dizendo que ele passou até mesmo no teste do culto demoníaco, que é o mais difícil. Sobaek fala que o Kim é o vice-lorde do culto demoníaco e tentou se apresentar para ele cheio de alegria para conhecer alguém talentoso, mas foi ameaçado com uma intenção assassina e foi expulso. Os figurantes ficam irritados, dizendo que não acreditam que eles fizeram isso. Pelo jeito, aqueles lixos do clã demoníaco nunca mudam. Sobaek pensando, fala que o culto demoníaco deve ser uma ameaça para o poder político que todos vêm mantendo. Começa a rir, pensando que agora ninguém vai achar o Kim bonzinho. Diz que o Kim é o favorito para vencer, mas não podem permitir que o vice-lorde de um culto demoníaco se torne o vencedor. Podem fazer algo no estágio principal do torneio. E acabou, porque tá até aqui, velho. Já acabou, já vai embora. Ah,